Olá galera, bem-vindos à nossa primeira videoaula referente a uma série de vídeos nos quais eu vou estar abordando as técnicas de demonstração em matemática, tá certo? Aqui nessa primeira videoaula eu vou estar apenas dando um panorama de como as coisas vão ocorrer, tá certo? Inicialmente eu vou ter algumas videoaulas nos quais eu vou estar expondo conceitos importantes que circundam, né, que permeiam as demonstrações, né, permeiam os objetos matemáticos, a teoria matemática, né, como o que é um postulado, né, vou estar fazendo uma videoaula para explicar isso, o que é uma definição, o que é uma proposição, o que é um teorema, o que é um corolário, o que é um lema. Então eu vou estar fazendo videoaulas para explicar cada um desses termos, né, com exemplos escolhidos, né, em cada caso, para a gente saber diferenciar um de outro, porque assim, muitas vezes a confusão entre esses objetos pode acarretar em erros teóricos e até mesmo estruturais, tá certo? Então a gente aprender algo de maneira incorreta. Por exemplo, a gente vai perceber que certos objetos desses você aceita como verdade. É como se fossem os 10 mandamentos, né? Para você poder estudar uma certa teoria, você tem que partir de alguns mandamentos dessa teoria. A gente vai ver que esses mandamentos são, na verdade, os axiomas ou postulados. Por outro lado, outros já são passíveis de prova a partir ou de axiomas e postulados ou a partir de outros resultados também já demonstrados. Então a gente vai eliminar todas essas confusões, ou pelo menos tentar, né, eliminar todas essas confusões existentes com esses termos, tá certo? E aí, futuramente, a gente vai estar estudando cada técnica separada, tá certo? Mas aí é o seguinte, ó, essa primeira videoaula fica uma pergunta interessante. O que é demonstrar, né? O que é demonstrar? Certo? O que é demonstrar uma coisa? Imagine que um medicamento é produzido, né, e o laboratório que o produziu, ele está incumbido o quê? De demonstrar a eficácia desse medicamento. Então ele começa inicialmente fazendo testes em laboratório, para depois, então, partir para teste em paciente para mostrar a eficácia desse medicamento. Então, de certa forma, ele usou técnicas, né, métodos para chegar a essa comprovação de eficácia. Claro que, no caso do teste de um medicamento, é um pouco diferente da prova matemática. A prova matemática, eu diria que, uma vez provada, ela é 100% eficaz. O medicamento pode muito bem, mesmo passando por uma prova rigorosa, ainda apresentar algum efeito colateral, por exemplo, que não está descrito na sua bula. No caso da fórmula matemática, né, de uma proposição matemática, de uma asserção sobre matemática, isso vai ser mais exato. Ou você vai provar que ela é verdadeira, dadas as condições iniciais lá, as hipóteses, ou vai provar que ela é falsa. Tá certo? Então, não há um meio termo aí. Mas, essencialmente, ambas exigem, né, um método, ou métodos, né, cada um no seu mundo, para se chegar à verificação de um resultado, tá certo? De uma proposição, uma premissa. O que acontece? Então, demonstrar seria, mais ou menos, se eu fosse colocar em palavras, seria o ato de tornar evidente através de provas. Então, ato de tornar evidente através de provas. Há alguns sinônimos, eu até separei aqui alguns, são muitos, né? Eu fui até no dicionário dar uma olhada, né, em alguns sinônimos da palavra demonstrar. E eu encontrei vários, né? São todos realmente semelhantes, né, pelo vocabulário que a gente conhece do português. Eu vou ler alguns deles aqui, né? Então, são sinônimos da palavra demonstrar, palavras como comprovar, provar, confirmar, validar, certificar, asseverar, ratificar, corroborar, constatar, verificar, afirmar, precisar, determinar, roborar, testemunhar, convencer, solidar, solidificar. Claro que no contexto matemático, as palavras prova e demonstração serão as mais utilizadas, tá certo? Mas a necessidade de demonstrar algo, será que ela sempre existiu digamos assim, na humanidade, ou será que ela é uma coisa mais recente? Olha, as provas que a gente vai estudar aqui, elas, eu diria, a boa parte delas, a grande maioria, é coisa de 300, 400 anos, mais ou menos. Posso estar enganado, né? Mas é algo não tão, digamos,
antigo assim. Embora alguns povos já tinham métodos e técnicas de demonstração relativamente rigorosas, né? Como os gregos, por exemplo, de resultados matemáticos. No caso dos gregos, mais provas geométricas, né? Mas as técnicas em si que a gente vai estudar aqui, elas surgiram muito com o advento da análise matemática, da álgebra, né? E também do método científico, né? Aí entra esse termo importante. Então, o que a gente tem hoje, a preocupação que a gente tem hoje em demonstrar um resultado, e muitas das ferramentas surgiram exatamente disso aqui, ó, do método científico. O que vem a ser o método científico? É uma espécie de modelo matemático baseado no mecanicismo e no reducionismo. Pelo menos no caso nosso da matemática, né? Então esse método científico, aí eu vou explicar cada um desses termos. Ele é baseado no mecanicismo e no reducionismo. Então o que é o mecanicismo? É uma certa doutrina metafísica que compara a realidade com uma máquina complexa com diversas partes relacionadas entre si. Se eu fosse pensar, por exemplo, num relógio, né? Então, o relógio você vai ter lá o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, né? Então, você imagina que a cada volta do ponteiro dos segundos ou dos minutos marca uma unidade. A cada volta do ponteiro dos minutos ou da hora marca uma unidade. E assim você vai vendo o funcionamento, quer dizer, o todo ele depende dessas partes, tá certo? Então, ele compara a realidade, certo? Ou o objeto que você está estudando como um objeto macro, um objeto complexo. Contudo, o reducionismo ele vem para facilitar, entre aspas, esse estudo. Ele prega a doutrina de que você pode estudar esta máquina complexa, no caso esse relógio, olhando suas partes. E de suas partes entender o todo. É como se você desmontasse o relógio todo e fosse olhando uma engrenagem só, depois olhando outra engrenagem, juntando as duas, tal, até você conseguir concluir alguma coisa sobre o relógio todo. Tá certo? Entender o funcionamento do relógio todo olhando para cada uma de suas partes. Claro que há outras doutrinas que vão de encontro à doutrina reducionista, por exemplo, a doutrina holística. Nela é um pouco diferente. Nela assume-se que o todo ele não pode ser desmembrado em partes sem que algo se perca. Porque há partes desse todo que elas têm uma certa... Vamos imaginar aqui, eu tenho aqui um todo formado por A, B e C. Então aqui é meu todo, tá certo? Digamos assim. Então, na perspectiva reducionista, eu estudo só A, depois eu estudo só B, e depois eu estudo só C, aí eu vou conseguir entender o todo. Na perspectiva holística, o que acontece? Ao estudar A, B e C separadamente, pode ocorrer ao juntar A e B, por exemplo, as partes A e B, eu tenho uma parte residual D, que não está nem A nem D, mas na interação entre eles. Ou seja, essa parte vai estar no todo, mas não vai estar em nenhuma das partes. Se eu reduzir esse todo em partes e tentar estudar essas partes separadamente. Então eu vou ter que estudar o todo de forma completa. Claro que na matemática aqui a gente vai usar uma perspectiva, digamos, reducionista. A gente vai partir de resultados básicos até se formar toda a estrutura de uma certa teoria que a gente está estudando. Teoria dos conjuntos, análise real. Então a gente vai partir de pedaços menores e vai tentar estudar. Isso funciona bem na matemática, o reducionismo. Por quê? A matemática ela é abstrata. Então, assim, ela não... essas interações que normalmente ocorreriam aqui, entre partes A e B, gerar uma parte residual D, ela é muito vista, por exemplo, se você for considerar na ecologia, né? Sistemas ecológicos, onde você estuda um certo animal, estuda um outro certo animal, eles dois, em cada um em seu habitat, tem os efeitos, né, provocam efeitos, mas se eu botar os dois juntos, tentar estudar os dois juntos, talvez exista um efeito ali que não esteja nenhum, nem outro. Então, a perspectiva holística é mais para outras ciências de modo geral, certo? É uma coisa mais atual também.
tá certo? Que vem como um contraponto para o reducionismo, né? Vindo numa certa doutrina, digamos assim, entrando em choque, certo? Mas essencialmente a gente vai estar no mecanicismo, pensando então a realidade como uma máquina complexa e, muito embora possamos reduzir essa máquina complexa e estudar ela a partir de suas partes que a compõem, tá certo? Então, essencialmente, isso aqui é só para dar uma ideia, digamos assim, filosófica de que campo a gente está estudando. E muito embora, durante as demais aulas, a gente vai estar falando uma linguagem mais matemática mesmo, com exemplos matemáticos, né, como função, teorema de Pitágoras, digamos, fórmulas com números pares, números ímpares. Então, os nossos exemplos serão dentro da matemática. Mas só para a gente se situar, né, do que é a importância de demonstrar. Meio que de onde ela veio, claro, esses temas aqui eu não estou aprofundando nada, gente. Questões de data mesmo, eu não sou um cara muito bom. Se eu colocasse aqui, seria coisa decorada mesmo. Isso aqui é o que eu sei, é pouquinho mesmo, mas eu acho que para dar uma ideia, né, você tem o método científico, mecanicismo e reducionismo. Essencialmente essas são as ideias centrais do que a gente tem hoje na matemática. Tá certo? Então, depois você vai estar vendo aí cada aula, como eu falei no início, né? Primeiro os conceitos importantes, como definições, postulados, proposições, teoremas, corolários, lemas, todas as definições, e depois eu entro em cada um dos técnicas, né? Cada uma das técnicas de demonstração que a gente vai abordar, certo? Uma a cada aula, assim como os conceitos, né? Alguns deles, se você já viu, você pode pular, né? E outros, que você não tenha tanta familiaridade, eu lhe convido a assistir a videoaula, tá certo? É isso aí, muito obrigado. E continuamos nas próximas.